Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez diante da sua presença, na sua casa. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21, verso 14 a seguir. Gênesis 21, verso 14, versículo 14 a seguir. Louvado seja Deus. Estou alegre por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os irmãos, Os nossos irmãos já estrearam o púlpito aqui novo, o irmão Elias, o irmão Miguel, o irmão Marquinhos, Hoje é o nosso dia. Na verdade, hoje era o dia do irmão Célio, mas o irmão Célio está enfermo e pediu para nós substituí-lo ele aqui nesta noite. É uma tarefa difícil, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Gênesis 21, a partir do versículo 14, diz assim: E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou o pão, o odre de água, e pôs-o nas costas de Agar, e deu-lhe um menino e a despediu. E ela, saindo, andando errante pelo deserto de Berseba, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentado-se, ou sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e indo a ele encheu a água no odre, e deu de beber o rapaz. E Deus estava com o rapaz, e cresceu e habitou no deserto, e se tornou um flecheiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos diante de um texto glorioso, um texto fantástico,
E mediante este texto ao qual nós lemos nesta noite no capítulo 21, nós teremos que voltar alguns capítulos atrás, porque essa história ela é repleta de grandes fatos, essa história ela é repleta de grandes acontecimentos, essa história ela é repleta de grandes personagens, e um desses personagens, até então no capítulo 15, conhecido como Abrão. Abrão é um homem voltado para as coisas de Deus. Abrão é um homem dedicado às coisas do Senhor. Abrão é um homem que recebeu do Senhor uma promessa. Ele recebeu do Senhor algo extraordinário para o seu futuro. E talvez você nesta noite também tenha recebido promessa da parte de Deus ao decorrer da sua história. Abraão, ele recebeu uma promessa que os seus filhos seriam como a areia do mar, que os seus filhos seriam como as estrelas do céu. E Abraão, ele creu nessa promessa. E eu digo para você nesta noite, seja a promessa que Deus preparou para você, que Deus dirigiu a sua vida, creia nessa promessa, porque ela vai se cumprir para a glória do nome do Senhor. E Abraão, ele cria nessa promessa, mas os anos foram se passando, os tempos foram se passando, e Abraão foi envelhecendo, Abraão foi ficando mais maduro, os seus cabelos foram embranquecendo, o seu corpo foi modificando, ele começou a notar a sua velhice, e ao decorrer da sua vida, a sua esposa, Sarai, até então, da mesma forma, estava envelhecendo, e a promessa do Senhor estava demorando a cumprir na vida de Abraão. Os anos estavam se passando, ela já não era mais uma jovem, ela já não era mais uma menina. Abraão já não era mais um jovem, já não era mais um moço, já estava se envelhecendo, e a promessa estava demorando, tanto para Abraão quanto para Sarai. Mas Abraão continuou ainda até então paciente. E eu digo para você nesta noite, eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, eu não sei o que Deus falou com você, mas seja paciente, não se precipite, permaneça na posição que Deus te colocou, e Ele vai realizar aquilo que Ele te prometeu. Louvado seja Deus. E assim foi na vida desse homem. Mas as idades foram chegando, foram comemorando seus aniversários, foram passando-se os dias, foram se passando as semanas, foram se passando os meses, foram se passando os anos, e ele tinha um servo que o acompanhava constantemente. Era criado como um filho, era criado como um homem que tivesse nascido dele próprio. E Eliezer todos os dias estava com Abrão, todos os dias estava com Sarai, perguntando o que lhes estava lhe faltando, o que eles estavam precisando, o que eles estavam querendo. Eliezer andava com eles constantemente, fazendo aquilo que podia agradá-los. E então chegou o ponto de ele reconhecer que verdadeiramente já tinha chegado a sua idade. E ele questionou com Deus: Deus, será que Eliezer vai ser o meu substituto? Será que Eliezer vai tomar a minha posição? Será que Eliezer vai ser colocado no meu lugar? Será que Eliezer, que tanto cuida de mim, que tanto cuida de Sarai, ele vai tomar posse dos meus bens? E Deus fala com ele: vai nascer de ti ainda o varão, vai nascer de ti ainda a minha promessa, vai nascer ainda de ti
aquilo que eu te prometi. Basta tão somente, Abraão, você crer naquilo que eu te prometi, naquilo que eu te falei, naquilo que eu te propus. E Deus está falando com você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada vai substituir a promessa que Deus fez para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode estar demorando, pode estar se passando os dias, pode estar se passando os anos, pode estar se passando os meses, pode estar se passando as semanas, mas aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir para a glória do teu santo nome. Não vai ser Eliezer, não vai ser Eliezer, mas Sarai, ela se precipitou. Sarai, ela vendo que já estava idosa, ela olhou e viu ali uma bela jovem. Ela viu uma menina chamada Agar, egípcia, de outra nacionalidade. E essa menina chamada Sarai, essa senhora, ela se precipita. Ela, mesmo entendendo que Deus falou com Abraão, mesmo ela entendendo que quando Deus falava, Deus cumpria com a sua palavra, mas essa mulher, com medo da sua idade, com medo de não ficar mais fértil, com medo de tantas coisas, ela procurou na sua vida adiantar aquilo que Deus prometeu para o seu marido. Ela se precipitou na sua jornada porque ela quis adiantar algo que Deus tem um tempo determinado por Ele para realizar na sua vida. Louvado seja Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: não se precipite, não se precipite. Deus tem um tempo certo a realizar aquilo que Ele te prometeu. Louvado seja Deus. Não se desespere, não se desespere, não tenha medo, não tenha medo. Tudo aquilo que Deus te prometeu será realizado para a glória do teu santo nome. Mas essa mulher, ela se desesperou e ela quis acelerar o processo na vida dela, na vida de Abraão, na vida dos seus entes ao redor. E a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 16, versículos 2, diz assim: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar a luz ao filho. Eis que o Senhor, Ele tem me impedido de dar a luz ao filho. Eis que o Senhor fechou a minha madre. Eis que o Senhor fechou as portas. Eis que o Senhor, Ele ainda não quer que de mim saia alguma bênção para nós. É assim que aconteceu. Ela tinha convicção, ela tinha certeza que o Senhor estava impedindo a ela de ela ter ou gerar um filho. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes Ele fecha as portas, Deus fecha as portas, Deus muitas das vezes Ele impede algo na sua vida, muitas das vezes Ele deixa de realizar aquilo que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, porque Ele tem coisas maiores e melhores para realizar na sua vida. Louvado seja Deus. Ela começou a acreditar que ela poderia, com as suas próprias mãos, com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo, com o seu próprio querer, realizar aquilo que Deus tinha ainda a realizar na sua vida. Ela se precipita, ela se precipita. Ela quis dar um jeito, ela quis dar um jeito, mas a sua madre estava fechada. A sua madre estava fechada, mas ela continua insistindo, ela continua persistindo no erro,
ela continua persistindo na precipitação, ela continua insistindo. Abraão, melhor dizendo, aqui está, essa jovem egípcia, ela é bela, ela é nova, ela é de outra nacionalidade, ela é de outra região, mas ela é bonita, ela tem suas características, ela é minha serva, ela é uma pessoa que ela pode ainda cumprir aquilo que Deus prometeu através da vida dela. E ali então nos diz a palavra do Senhor que Abraão, ele sendo convencido constantemente, ele começou a ouvir o que Sarai estava dizendo. Ele deixou de ouvir o que Deus falou com ele. Ele deixou de ouvir o que Deus prometeu para ele. Esse é um erro que muitos de nós acabamos cometendo. É quando nós deixamos de ouvir o que Deus falou para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus já falou na sua vida. Deus já falou na decorrer da sua história, em profecia, em revelação, em sonho. Deus tem falado constantemente na sua vida. Louvado seja Deus. Mas Abraão, ouvindo a voz da sua mulher, passou a ouvir a voz. E talvez você nesta noite também deixou de ouvir a voz de Deus, e começou a ouvir a voz das pessoas, e começou a ouvir a voz dos seus vizinhos, e começou a ouvir a voz daquele que está ao seu redor, começou a ouvir a voz daquele que está rodeando. Talvez você está ouvindo outras vozes de políticos, vozes de pessoas que não são crentes, vozes de pessoas que distorcem a palavra do Senhor. Talvez você está ouvindo diversas vozes, mas eu te digo nesta noite: mantenha-se ouvindo a voz do Senhor, nosso Deus. Não deixe de ouvir a sua voz. Não deixe de ouvir a sua voz. Abraão não foi qualquer pessoa, não foi Abraão. Até então Abraão deixou de ouvir a voz de Deus. E quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele começou a desacreditar, ele começou a perder a fé, ele começou a perder o ânimo, ele começou a perder a coragem. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, é isso que acontece conosco. Nós deixamos nós que estamos às vezes fazendo alguma coisa na casa do Senhor, passamos a não fazer. Nós deixamos de fazer tantas coisas, porque muitas das vezes nós começamos a ouvir vozes paralelas, vozes do mundo, vozes que não têm nada a ver com as Escrituras Sagradas. E Abraão foi e entrou nessa circunstância. Mas Sarai continuou insistindo nessa precipitação. Deita-te com a minha serva, deita-te com a minha serva. Vamos fazer da minha serva para que se cumpra na nossa vida aquilo que Deus prometeu. E ali então nos diz a palavra do Senhor que Abraão ouviu a voz de Sara. Está escrito em Gênesis 2 no final ali, na última parte: Abraão ouviu o conselho de Sarai. Qual o conselho que você está ouvindo? Qual é o conselho que você tem ouvido nesses últimos dias? Qual é o conselho que você tem ouvido nesses últimos anos? Qual é a palavra que você tem deixado entrar no seu coração, na sua mente, na sua alma, nesses últimos dias, nessas últimas décadas? Deus está dizendo para você nesta noite que a palavra dele é mais importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abraão deixou de seguir a voz de Deus. Esse aí é o primeiro passo. Quando nós começamos a ouvir outras vozes, deixamos
de seguir ou de ouvir a voz de Deus. Abraão deixou de seguir as suas palavras. Abraão deixou de crer nas suas promessas. Abraão, ele tinha certeza, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele: vê esse tanto de areia, assim será a sua descendência. Vê esse tanto de estrelas, você pode contar, assim será o número dos teus filhos, assim será o tamanho da sua bênção, assim será aquilo que eu vou cumprir na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem coisas grandes a cumprir na sua vida. Deus tem coisas grandes a cumprir na sua história. Deus tem coisas grandes a cumprir no seio do seu lar, no meio da sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali nos diz que Abraão começou a ouvir a voz de Sarai, começou a ouvir a voz das pessoas, dos homens, começou a ouvir essas vozes. E quando nós começamos a ouvir essas vozes, nós entramos em rascadas, nós entramos em ciladas. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a nos embaraçar, nós começamos a nos enrolar, nós começamos a enfraquecer. É dessa forma que acontece. E Abraão, ele começou a entrar, a se deixar levar por ciladas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite: vigia, vigia, não entra em ciladas. Procure andar de conformidade com minha palavra. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali nos diz, em Gênesis capítulo 3, que Sarai, ela se precipitou. E nos diz a palavra: então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido. E depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vendo ela, nos diz a palavra do Senhor, desprezada, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti essa afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para que possuístes. E ela, porém, vendo, te concedeu e desprezou-me, julgou-me. Ou julgue o Senhor entre mim e a ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor parecer. Meus queridos e amados irmãos, essa mulher, ela concede a sua serva Sarai, ou melhor dizer, Agar, para Abraão. E Abraão, tendo essa jovem, começa a desprezá-la. Tendo essa jovem constantemente, começa a desprezá-la. Mas foi Sarai que procurou o problema para a sua vida. Foi Sarai que procurou o problema para a sua história. E quando Sarai procura esse problema, Agar, ela consegue gerar um filho. E gerando um filho, essa Sarai começa a ficar ciumenta. Ela começa a ciumar. Ela começa a reclamar, a murmurar. E ela diz, ela joga o problema para Abraão: que Deus julgue entre mim e você, Abraão. Eu te dei minha serva e você também está me desprezando. Eu te dei ela para que ela fosse uma pessoa que lhe desse um filho. Agora você também me despreza. Que Deus julgue entre mim e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que Sarai afligiu a Agar. E Agar saiu da sua presença, fugiu da sua presença. Esta Sarai, ela afligiu Agar, ela humilhou Agar, ela agrediu Agar, ela bateu em Agar, ela afligiu de todas as formas a vida dessa Agar.
E essa Agar não teve outra solução a não ser fugir para o deserto. E por 2 vezes, essa Agar, ela vai para o deserto. Mas nos diz a palavra do Senhor: e tendo achado o anjo do Senhor, com letra maiúscula, e tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte no deserto, junto ao caminho do sul, disse Agar, serva de Sarai: de onde vem? Para onde vais? E respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para tua serva, humilha-te sobre as suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que for numerosa, não será contada. E disse-lhe ainda o anjo: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. É o Senhor que acude na aflição. O anjo do Senhor, vendo aquela mulher que foi afligida, que foi afrontada, que foi chicoteada, que foi humilhada, ela se correu para o deserto. E este anjo do Senhor, o anjo do Senhor, aparece a ela e conforta o seu coração, e também lhe faz uma promessa. O anjo do Senhor, com letra maiúscula, também está aqui nesta noite. Nesta noite, ele também te faz uma promessa. É ele quem cuida de você, é ele que está no controle da sua vida e da sua história. Ele estava no controle de todas as coisas. Sarai estava desesperada. Sarai estava desesperada. Sarai estava afligida, temerosa, correndo sem direção, para um lado, para o outro, até chegou no deserto. Mas o anjo do Senhor lhe aparece, ele conforta a sua alma, ele conforta o seu coração. O anjo do Senhor, nessa noite, ele está te confortando. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu dilema nessa noite, mas o que eu sei é que o anjo do Senhor, ele está neste lugar. O anjo do Senhor, ele se faz presente neste lugar, e ele dirigiu para ela algumas palavras. Ela teve que obedecer à voz daquele anjo do Senhor. Ela teve que cumprir com os mandamentos que aquele anjo do Senhor a colocou sobre a sua vida. E eu digo para você nesta noite, para que a promessa do Senhor se realize na sua vida, cumpra com aquilo que o anjo do Senhor está falando no seu coração nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas essa mulher, ela criou ciúmes, rancor no seu coração. Sarai expulsa aquela mulher, mas o anjo do Senhor, ele vem para resolver problemas, ele vem para resolver dificuldades. Talvez você nesta noite também se encontre no deserto, talvez você nesta noite também se encontra em circunstâncias difíceis, talvez você também nesta noite se encontra com problemas na vida, mas eu te digo nesta noite, o anjo do Senhor foi ao encontro daquela Agar para resolver o seu problema, e o anjo do Senhor, ele está descendo aqui nesse lugar também para resolver a sua causa e a sua dificuldade, a sua luta, o seu dilema. O anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui. Talvez, irmão, você não está vendo ele com seus olhos nus, mas cita ele aqui nesta noite. O anjo do Senhor, ele está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Agar, irmãos, era uma mulher cheia de lutas, era bonita, era bela, ela conquistou ali o coração de Abraão por um momento, teve, ele concedeu e deu à luz a um filho.
e colocou o nome dele de Ismael. Ismael foi crescendo, valente, guerreiro, homem de luta, homem flecheiro, homem de batalha, sabia bem usar a sua lança, a sua flecha, homem que venceu grandes lutas. E Sara, ou Sarai, vendo aquele crescimento daquele jovem, ao qual a sua mãe retorna para a sua casa, e aquela criança nasce ali, aquela criança começa a crescer ali, aquela criança começa a tomar força, posição, e lá no deserto, Deus começa a agir pela vida daquela mulher. Lá no deserto, aquela mulher que estava sem água, aquela mulher que estava com seu odre vazio, aquela mulher que recebeu ali a voz do anjo, o anjo apareceu a ela. Essa mulher começa a ver o agir de Deus no deserto, através da sua vida. É no deserto que Deus começa a agir na sua vida. É quando você está em meio a dificuldades, em meio a lutas, em meio a problemas, que Deus começa a agir na sua vida. E Deus começou a agir na vida de Agar através do deserto. No deserto, ela teve uma resposta de Deus. No deserto, ela ouviu a voz de Deus. No capítulo 21, versículo 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus, Ele ouve a nossa voz. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve as nossas súplicas. Deus, Ele ouve as nossas orações. E ali no deserto, já grande, pela segunda vez, pela segunda experiência, aquela mulher é lançada no deserto. A primeira vez, porque ela estava gerando um filho. A segunda vez, porque ela já tinha gerado um filho. Ela estava no deserto. Ela estava novamente passando por sede. Ela estava novamente passando pelo calor. Ela estava novamente passando por diversas dificuldades. Mas o anjo de Deus lhe apareceu novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. O anjo do Senhor lhe apareceu. Ele deu uma resposta. Deus está te dando uma resposta nesta noite. Deus está te dando uma resposta nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agar e Ismael foram abandonados. Agar e Ismael estavam ali gemendo, ali de fome, de sede no deserto. Agar e Ismael estava num cenário que não mostrava ter mais jeito na sua vida. E talvez vocês também estão vivendo o mesmo cenário. Um cenário onde você não vê possibilidade. Um cenário onde você vê ou não vê que tem jeito. Agar estava nessas condições daquele deserto, sem água, sem nada para comer, sem nada para refrescar. Agar estava passando por dificuldade, mas Deus ouviu o seu clamor. E quando Deus ouve o seu clamor, Ele muda o cenário. Deus quer mudar o cenário da sua vida nesta noite. Deus quer mudar o cenário da sua história nesta noite. Deus quer mudar o cenário da sua vida nesta noite, como Ele mudou o cenário de Agar e Ismael ali no deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ouviu o clamor daquele menino. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo os teus clamores. Louvado seja o nome santo do Senhor. As lágrimas daquela mulher chamada Agar, as lágrimas daquele homem chamado Ismael foram enxugadas pelo nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer enxugar as suas lágrimas nesta noite. Deus quer enxugar o seu choro nesta noite.
Deus quer enxugar o seu pranto nesta noite. Deus quer resolver a sua causa nesta noite. No deserto, ela viu o agir de Deus. No deserto, ela viu ou teve a resposta de Deus. No deserto, Deus mandou para ela uma resposta: não tema. Deus mandou para ela essa resposta: não tema, porque ele ouviu a voz do menino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra não temos, irmãos, eu não contei, mas diz os historiadores, as pessoas que trabalham com essa questão, ela diz que tem 365 vezes essa palavra não temas. Uma palavra para cada dia. Deus está dizendo para você nesta noite: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, mesmo que passe pelo fogo, este fogo não vai te atingir. Mesmo que passe pelas águas, elas não vão se te submergir. Deus não vai deixar nenhum mal atingir a sua casa. Deus não vai deixar nenhum mal atingir a sua família. Deus não vai deixar nenhum mal atingir o seu lar, porque Ele está mandando uma resposta para você. No deserto, ela recebe uma ordem de se erguer, uma ordem de se levantar. Nos diz a palavra do Senhor em Gênesis 21:18: erga-te, levanta-te, o rapaz. Primeiro Deus fala para ela: erga-te, posiciona, mulher, põe-te em pé, levanta a cabeça, dá a mão por cima. Primeiro Deus traz a ela um conforto. Primeiro Deus fala em seu coração, tranquiliza sua alma, tranquiliza seu emocional, dizendo para ela: erga-te, levanta-te, se posiciona. E depois Deus faz com ela, fala para ela: põe-te de pé o seu filho, erga seu filho, levanta este menino, põe ele em pé. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Primeiro Ele quer consertar a minha vida. Primeiro Ele quer consertar a nossa vida. Primeiro Ele quer falar conosco, para depois nós também podemos fazer aquilo que Ele fez em nós. Nós podemos fazer em outras pessoas. Deus quer te usar para levantar outras vidas. Deus quer te usar para ganhar outras almas. Deus quer te usar para que você venha ser um instrumento na sua mão para glorificar, exaltar e engrandecer o seu santo nome. Deus quer te usar. Deus quer te usar na palavra. Deus quer te usar no louvor. Deus quer te usar através dos testemunhos. Deus quer te usar através do seu comportamento, através da sua atitude, através do seu posicionamento. Deus quer te usar para a glória do teu santo nome. Mas primeiro Deus está dizendo para você nesta noite: erga-te, levanta-te, erga na oração, erga-te no jejum, levanta-te na consagração, erga a sua vida, põe-te em pé, porque eu quero falar no seu coração. Louvado seja Deus. Foi no deserto que ela recebeu essa ordem. E no deserto ela recebe uma segunda ordem, que foi levantar o menino, que foi reerguer o menino, que foi colocar o menino de pé, que foi levantar o menino. E esta mulher, ela obedece então à voz de Deus. E Deus começa a renovar as suas forças. Deus nesta noite Ele quer renovar as suas forças. Deus quer renovar o seu ânimo. Deus quer renovar a sua disposição. Você que se encontra muitas das vezes desanimado, muitas das vezes entristecido por decorrência dos problemas da vida, dos problemas das situações da vida, que tem te levado muitas das vezes a ficar de cabeça baixa, escurecido, desanimado. Mas Deus está nesta noite, assim como Ele renovou através de uma palavra, apareceu ali o anjo renovando aquela mulher. O anjo do Senhor está aqui nesta noite também para renovar
nós precisamos ser renovados constantemente. É pesado muitas das vezes a luta, é pesado muitas das vezes as barreiras que nós enfrentamos, mas o Senhor, Ele fala conosco através da Sua palavra, Ele fala conosco através de profecia, Ele renova o nosso ânimo, Ele renova a nossa força, e Ele quer nesta noite te dar novamente uma injeção de capacitação maior, uma injeção de encorajamento melhor, uma injeção de força maior, para que você continue aí nesses dias, esse final de ano, tendo força para glorificar, exaltar, engrandecer e bendizer o seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi no deserto que Ele começou a renovar as suas promessas. Foi no deserto que Ele começou a renovar as suas forças. E Ele diz: respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o que melhor te parecer. Sarai olhou e ela fugiu da presença daquele lar. Mas o anjo do Senhor, junto à fonte de águas, não foi em qualquer lugar. O anjo do Senhor, junto à fonte de águas no deserto, junto à fonte de água no deserto, no caminho, louvado seja Deus. Ele trouxe um refrigério para aquela mulher. Ele está trazendo um refrigério para você nesta noite. Receba o refrigério de Deus. Receba nesta noite um refrigério para a sua alma. É no deserto que aquela mulher aprendeu na escola de Deus. Foi no deserto que aquela mulher começou a ser forjada. Foi no deserto que aquela mulher começou a receber uma preparação maior. Foi no deserto que Deus renovou as suas forças. E Deus diz na sua palavra: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai realizar. Deus prometeu tantas coisas, irmão, no passado. Desde 1996 eu tenho ouvido diversas profecias. Desde 1996 eu tenho ouvido diversas revelações. Deus tem falado de diversas formas. Deus tem usado pessoas desde 96 e dito: eis que eu vejo um relógio, e nesse relógio eu vejo um tempo, e nesse tempo Deus me mostra que Ele vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus está realizando na minha vida hoje coisas que Ele me prometeu no ano de 1996. Eu quero dizer para você nesta noite: eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o tempo que está levando, mas eu digo para você: você também vai desfrutar daquilo que Deus te prometeu. Pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar a idade que for, mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai realizar para a glória do teu santo nome. É assim que Deus faz. É desta forma que Deus trabalha. E Deus tem prometido. E Deus, muitas das vezes, nós temos vivido também no deserto. E nesse deserto Deus vai nos forjando. Nesse deserto Deus vai nos preparando. Nesse deserto nós vamos aprendendo. Nesse deserto nós vamos amadurecendo. Deus está nos preparando para coisas maiores. Deus está nos preparando para coisas melhores. Nem sempre nós vamos ficar com sede no deserto. Nem sempre o nosso odre vai ficar vazio. Nem sempre nós vamos ter água para beber. Mas o anjo do Senhor, Ele vai aparecer como uma fonte transbordante e vai saciar a nossa sede, saciar a nossa vontade, saciar o nosso desejo. Louvado seja Deus. Deus vai saciar na sua vida nessa noite aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. No deserto, Deus abriu os olhos daquela mulher para a sua provisão. Nos diz a palavra do Senhor
no capítulo 21, versículo 19, mostra que Deus abre os olhos daquela mulher. Abrindo-lhe Deus os seus olhos, ela viu um poço de água, ela viu uma solução. Abrindo Deus os seus olhos, ela pôde enxergar aquilo que ela estava precisando. Talvez os seus olhos estão fechados, mas Deus nesta noite, assim como abriu os olhos desta mulher, Deus está abrindo os teus olhos nesta noite, para que você também enxergue as suas promessas. Enxergue as suas promessas nesta noite. Enxerga assim como Agar recebeu, ou Deus abriu os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos nesta noite. O seu olho estava seco, mas ela pôde encher. Ela estava com sede, mas pôde saciar. Ela estava então ali se acabando, mas ela pôde novamente se reerguer e se posicionar juntamente com seu filho. Deus nesta noite está abrindo seus olhos para que também você venha se reerguer novamente, venha se levantar novamente, venha se posicionar novamente, venha se colocar diante da sua vontade, diante daquilo que Ele tem, diante dos seus propósitos. Deus nesta noite está abrindo seus olhos e te mostrando aquilo que Ele quer para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez nesta noite você está enfrentando grandes problemas no seu casamento, mas veja, nesta noite Deus está abrindo seus olhos para que você possa ver a restauração do seu casamento. Talvez nesta noite você está tendo problemas de enfermidade, mas Deus nesta noite está abrindo seus olhos para que você ainda consiga ver as promessas dele sendo realizadas na sua vida, independente da enfermidade, independente do seu problema, independente da sua luta. Deus nesta noite enviou seu anjo a essa casa, a este lugar, para abrir seus olhos, para que você possa ver. Ainda há solução, ainda há uma resposta, ainda há tempo, ainda há jeito. Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Agar começou a conseguir olhar e ver o filho dela liberto. Talvez você está com seu filho que ainda não está liberto, está aprisionado pelos vícios, está aprisionado pelos problemas da vida, está aprisionado pelas dificuldades, mas Deus abriu os olhos daquela mulher e ela pôde ver o filho dela, que estava quase morto, se levantando. Ela pôde ver a sua promessa, que estava quase findada, que estava quase acabada. Ela pôde ver ali, com seus olhos abertos, ao qual Deus abriu. Ela pôde ver a sua bênção se levantando. A sua bênção vai se levantar na sua vida. A sua bênção vai se levantar na sua história. A sua bênção vai se levantar novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. No deserto, ela viu que Deus era com ela. No deserto, ela viu que Deus era com os seus. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 21:20, que lá no deserto, Deus estava com o rapaz. Deus estava com os seus. Deus estava, e esse cresceu, e esse ficou forte, e esse ficou valente, e esse teve história, e esse conquistou várias coisas. Ela pôde ver tudo isso, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Deus vai te mostrar nesta noite, e você, assim como Agar, vai poder ver, vai poder ouvir, vai poder contemplar, e vai poder entender que mesmo no deserto, Deus está com você. Deus está com você. Mesmo no deserto, Deus está com você. Quantos pode dizer amém? Oh, maravilha! Deus está com você nesse deserto. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão.
E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está cuidando de ti. Aleluia. Deus está cuidando dos seus negócios. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua saúde. Deus está cuidando da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental. Deus está cuidando de você, louvado seja Deus. Saia aqui nessa noite com essa certeza. No deserto, Deus nos abençoa. No deserto, Deus nos faz crescer. Deus era com aquele moço ou com aquele menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Deus, Ele te faz crescer. Deus, Ele te faz prosperar. Mesmo no deserto, mesmo em circunstâncias inóspitas, Deus te faz crescer. Deus te faz prosperar. Mesmo ganhando um salário mínimo, todo dia você tem o que comer, você tem o que beber. Mesmo ganhando um salário mínimo, você tem um teto para morar. Mesmo ganhando um salário mínimo, você consegue manter a seu lar, a sua família. Mesmo ganhando pouco, Deus tem te mostrado. É Ele que te faz crescer, é Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que te fortalece, é Ele que te abençoa. Amém, irmãos? É Ele. Independente de qualquer coisa. No deserto Ele age ao seu favor. No deserto Ele te traz resposta. No deserto Ele te manda a resposta. No deserto Ele te dá ordem para se erguer, se levantar. No deserto Ele te levanta. No deserto Ele te dá segunda ordens. No deserto Ele renova suas forças. No deserto Ele abre os seus olhos. No deserto Ele te faz ver a sua provisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele te faz se levantar. É no deserto que você aprende. É no deserto que Ele te mostra que Ele é com você. É no deserto que nós prosperamos. É no deserto que Ele nos faz crescer. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos garantindo a vitória em nome de Jesus. É no deserto. Creia que Deus, mesmo no deserto, Ele está trabalhando no seu favor. Nessa noite, creia nisso. Amém? Irmãos, terça-feira tem um culto de oração e evangelização. Se algum dos irmãos quiser este culto no seu lar, nos avise para que nós venhamos fazer esse culto no seu lar. Não precisa, irmão, se preocupar com café, com chá, com refrigerante, com suco, nada não. Nós só precisamos do seu lar para fazer o culto ali para a glória do nome do Senhor. Viu? Nos procure se algum dos irmãos quiser. Quinta-feira é o segundo elo da nossa campanha, né? O segundo elo, o pregador é o seu irmão Miguel? Não. Eu esqueci aqui. Acho que é o pastor Wagner, se não me engano. Né? É o pastor Wagner. Louvado seja Deus. Quinta-feira é o segundo elo com o pastor Wagner. Irmãos, não percam, viu? Irmãos, domingo é o dia da manhã de consagração, viu? Amanhã de consagração. Eu peço aos irmãos que venham estar conosco nessa manhã de consagração. Não perca essa manhã de consagração. E além da manhã de consagração, vamos ter um trabalho com as crianças também, que vai estar ao mesmo tempo, né, tendo esse trabalho com as crianças e nós aqui consagrando as nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Se puderem, irmãos, traga um chá, traga um suco, né, nesse calor, um suco, um refrigerante, né, um bolo, um biscoito, e vamos juntos, irmãos, depois da consagração, participarmos em comunhão uns com os outros, né, deste banquete ao qual será revelado ali para nós. Senhor. Amém. No domingo de manhã teremos para as crianças e irmãos. Os irmãos estão preparando uma festa linda para as nossas crianças em comemoração ao Dia das Crianças do mês de outubro. Irmãos, nós iremos fazer também um rosa. Nós comunicamos ali no grupo o dia, né? Íamos fazer no dia 31, mas houve um imprevisto e não vamos conseguir fazer no dia 31. Então,
sexta-feira. Irmãs, venham, vai ser bênção. Nós estamos preparando uma coisa muito especial para as irmãs. E nós estamos precisando descontrair um pouco, né? E Deus vai abençoar. E eu queria ver com as irmãs a respeito das crianças no caminho. Convide, né, irmãos, com os seus filhos. Em nome de Jesus, as irmãs estão preparando uma coisa especial para as irmãs, para as crianças. E amanhã, missionária, a consagração, os irmãos venham para os filhos para comer e fica para amanhã. Irmãos, quem não puder fazer nada, não tem problema. Venham vocês, tá? E para sexta-feira, não precisam fazer nada, venham vocês. Quem tiver uma blusa rosa, uma saia rosa, um casaco rosa, podem vir. Somente quem tiver. Quem não tiver, não tem problema. Venha para quem tiver. Amém? Nós contamos com a presença de todas as irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. São 5 minutos para 9 horas, viu, irmãos? Antes de um grande culto, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos louvaram o Senhor, glorificaram o Senhor, tiveram a oportunidade, ouviram a palavra e estamos dentro do horário. Oremos ao Senhor, deposite nas mãos do Senhor o seu dilema nessa noite. Agradeça ao Senhor por este trabalho, por este culto, por tudo que o Senhor fez e realizou na sua vida neste lugar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, que em meio ao deserto o Senhor fala conosco. Nós cremos, ó Pai, que em meio ao deserto o Senhor abre os nossos olhos para nós vermos a sua promessa. Nós cremos, ó Deus, que esta noite foi uma noite de reforço, uma noite de encorajamento, uma noite de injeção de ânimo para a nossa vida. E eu peço a Ti, Senhor, continue tendo misericórdia de mim, misericórdia da minha família, misericórdia dessa igreja, misericórdia dos familiares, dos nossos irmãos, tenha misericórdia dos nossos vizinhos, tenha misericórdia dos moradores deste bairro, tenha misericórdia daqueles que estão em nossa volta, que estão ao redor dessa igreja. Eu peço a Ti, Senhor, que a bênção do Senhor também alcance cada um dos nossos vizinhos. Oh, meu Deus, que o Espírito de Deus continue trabalhando em nosso favor, que o Espírito Santo do Senhor continue na vida dos Teus filhos, que os Teus filhos tenham uma vida abençoada e próspera, que os Teus filhos tenham uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de grandes realizações na sua vida. Oh, meu Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida dos 100 e tantos diáconos que foram preparados ali hoje e ontem para a glória do nome do Senhor. Continue capacitando cada um deles para a sua obra, que eles venham continuar crescendo em meio às lutas e às batalhas, mas que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido através da vida de todos eles. Eu entrego esta igreja nas mãos do Senhor, eu entrego esses filhos do Senhor nas tuas mãos, e eu peço a Ti, continue conosco em o nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós te pedimos, assim, Senhor, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando a sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua saúde física, sua vida familiar. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Que Deus continue abrindo portas de emprego para você, que a sua carteira seja assinada, que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado através da sua vida. Que Ele continue dirigindo os seus passos e conduzindo a sua vida em retidão e na verdade. Que Ele continue te animando, encorajando, te fortalecendo para a glória do seu santo nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus.
Amém? Vão em paz, vão em segurança, em nome de Jesus. 9 horas, encontro. Louvado seja Deus. Essa na cola sua de novo. Isso é você. Isso que eu vi ser um menino falando. Você que falou. Vou preencher aqui.